Bom dia, vamos à nossa primeira aula de cálculo vetorial. Nessa aula, discutiremos o conceito de vetores e trabalharemos como subtemas alguns conceitos básicos de representação geométrica de retas, semirretas e segmentos de reta, a constituição do plano cartesiano, conceito de segmento de reta orientado, distância entre dois pontos em R2, vetores em R2 e operações com vetores. É importante verificar os objetivos dessa aula. Vamos então. Como conceito básico de reta, destacaremos aqui 5 características importantes. Primeiro, uma reta é formada por infinitos pontos. Segundo, por dois pontos passa uma única reta. Terceiro, uma reta não possui início ou fim. Simbolizaremos uma reta pela letra minúscula, no nosso caso, a letra R está representando essa reta. E a quinta característica importante é que para quaisquer dois pontos dessa reta, eu vou ter sempre a mesma razão entre a variação dos valores de y e a variação dos valores de x. Vamos reforçar um pouquinho esse conceito. Então, temos aqui dois pontos, quaisquer na reta, ponto P de coordenadas x1, y1, o ponto Q de coordenadas x2, y2. Então, quando falamos de variação, estamos falando da diferença entre os valores de y e os valores de x. Então, aqui os valores de y, simbolizamos esse valor, essa diferença por um ΔY. Da mesma maneira, simbolizaremos o x por um ΔX. Então, toda vez que estivermos falando de ΔY e ΔX, a gente está falando da diferença entre os valores de y e as diferenças dos valores de x. Então, o que se quer ilustrar aqui é que, para quaisquer dois pontos de uma reta, então, se temos aqui um ponto A e um ponto B, vamos traçar um pontilhadozinho aqui para ilustrar o nosso exemplo. Então, temos aqui a variação de y e temos aqui a variação de x. Então, o que se quer dizer é que, independente de onde esses dois pontos estejam localizados, no caso de uma reta, a razão determinada pela variação de y e a variação de x vai ser sempre a mesma. Então, o que a gente está dizendo aqui é que esse ΔY sobre ΔX vai gerar um k, e esse k é uma constante, podendo ser qualquer número real. Dando sequência, no caso das semirretas, podemos também dizer que temos aqui as mesmas características da reta. O único ponto que vale ser destacado aqui é que no caso da semirreta, teremos um ponto que vai determinar o início dessa semirreta, ou a origem dessa semirreta. Então, todas as características da reta se mantêm, sendo que nesse caso eu tenho um ponto de início. No caso de um segmento de reta, também valem as mesmas características anteriores, sendo que nesse caso temos dois pontos para destacar. O ponto A, que é o início desse segmento, e o ponto B, que é o fim desse segmento. Então, o ponto A, a gente vai chamar ele de início ou a origem do segmento de reta, e o ponto B, vamos denominá-lo de fim ou extremidade desse segmento de reta. O segmento de reta vai ser simbolizado dessa maneira, né? Então, as duas letras indicando o início e o fim, e essa retinha aqui em cima indicando que trata-se de um segmento de reta. Para falar do plano cartesiano, é importante a gente lembrar um pouquinho de produto cartesiano, que é uma operação que estudamos lá atrás quando estudamos aí os conjuntos numéricos, né? Então, essa é uma importante operação dos conjuntos numéricos. E montar o produto cartesiano entre dois conjuntos é nada mais, nada menos do que construir todos os pares ordenados
x e y, em que o valor de x eu estou pegando aqui do conjunto A, dos valores dos elementos do conjunto A, e os valores de y, eles são resgatados aqui do conjunto B. Então, o que nós estamos montando é pares ordenados, né, coordenadas de ponto, em que os valores de x pertencem a A, os valores de y pertencem a B. Nesse exemplo, como A possui 3 elementos e B possui 3 elementos, então teremos aqui 9 pares ordenados, que vão ser montados da seguinte maneira. Fixando aqui o 1, eu vou associar o 1 com o 2, o 1 com o 4, o 1 com o 6. Da mesma maneira, 2 com 2, 2 com 4, 2 com 6. Por fim, 3 com 2, 3 com 4, 3 com 6. Então, conseguiremos montar esses 9 pontos, esses 9 pares ordenados, sempre pegando os valores de x em A e os valores de y em B. Dessa maneira, podemos facilmente mostrar que um plano cartesiano é nada mais, nada menos do que a representação de todos os possíveis pares ordenados que poderão ser construídos a partir do produto cartesiano de R por R. Então, diferente do que foi mostrado no exemplo anterior, aqui o conjunto A, né? Se eu for montar um produto cartesiano de A por B, o conjunto A é o conjunto de todos os reais, o conjunto B também é o conjunto de todos os reais. Então, o que a gente chama aqui de R2 é nada mais, nada menos do que todos os pares ordenados que eu posso construir a partir do produto cartesiano de R por R. Dessa maneira, o plano cartesiano ele vai ser formado por dois eixos perpendiculares, nos quais o eixo x, que é o eixo horizontal, ele é denominado de eixo das abscissas, e o eixo y, o eixo vertical, denominado de eixo das ordenadas. No ponto de encontro desses dois eixos, temos aqui o ponto 00, o ponto de coordenadas 00, que é o que a gente denomina de origem do plano cartesiano. Vamos então ilustrar um exemplo, como é possível, com facilidade, representar um ponto no plano cartesiano. Então, no nosso exemplo, temos um ponto A de coordenadas 1 e 3. Então, traçando uma reta pontilhada paralela ao eixo y, passando pelo valor de x da coordenada do ponto, da mesma maneira, traçando uma reta pontilhada, passando pelo 3 e essa reta paralela ao eixo do x, na interseção entre essas duas retas pontilhadas, temos o nosso ponto A de coordenadas 1 e 3. Da mesma maneira, no caso de um ponto B de coordenadas 2 e 3, menos 2 e menos 3, vamos traçar uma reta pontilhada passando pelo menos 2, uma reta pontilhada passando pelo menos 3. No ponto de interseção entre essas duas retas, temos aqui o ponto B. Então, é fácil representar qualquer ponto no plano R2 seguindo essa mesma orientação. Dando sequência, podemos também dividir o plano cartesiano em 4 quadrantes. Então, vamos lá. No primeiro quadrante, temos como característica dos pontos que pertencem a esse quadrante é que os valores de x e os valores de y necessariamente deverão ser maiores que zero. Então, todos os pontos que pertencem ao primeiro quadrante são pontos em que tanto os valores de x quanto os valores de y são positivos. No segundo quadrante, teremos valores de x negativos, valores de y positivos, ou seja, todos os pontos que pertencem ao segundo quadrante terão como característica que os valores de x serão menores que zero e os valores de y maiores que zero. Da mesma maneira, tanto para o terceiro quanto para o quarto quadrante, também fica fácil a caracterização dos pontos que pertencem a esses quadrantes. No caso dos pontos do terceiro quadrante, teremos tanto os valores de x quanto os valores de y negativos. No quarto quadrante, valores de x positivo, valores de y negativo. Então, vejamos alguns exemplos para ilustrar o que foi dito.
Então, temos aqui um exemplo de um ponto A de coordenadas 1 e 3. Então, observem, tanto o valor de x quanto o valor de y são positivos. Nesse caso, então, o ponto se situa aqui no primeiro quadrante. No caso do exemplo B, temos x negativo e y positivo. Significa que esse ponto está aqui no segundo quadrante. O ponto C, valor de x positivo, valor de y negativo. Então, x positivo e y negativo significa que esse ponto está no quarto quadrante. O ponto D, temos x e y negativos. Significa, então, se x e y são negativos, significa, então, que esse ponto está aqui no terceiro quadrante. Muita atenção aos dois exemplos a seguir. No caso do ponto E, temos x 0 e y 4. Então, observa, nesse caso, não podemos dizer que x é positivo, nesse caso x é nulo. Se o valor de x é nulo, significa que esse ponto ele está no eixo y. Como o y é 4, é positivo, significa que ele está na parte superior do eixo y. O ponto F, eu tenho um x igual a 2 e um y nulo. Da mesma maneira que foi observado aqui no exemplo 6, esse ponto também não se situa em qualquer um dos quatro quadrantes. Esse ponto está no eixo x. Então, característica dos pontos que se situam no eixo y é: temos aqui pontos em que o valor de x é zero, é nulo. No segundo caso, característica dos pontos que estão no eixo x, eu vou ter x sendo qualquer valor e y necessariamente zero. Então, nesses dois exemplos, eu tenho aqui o ponto E de coordenada 0, 4, significa que ele está no eixo y, na parte superior do eixo y. O exemplo F, temos o ponto 2 e 0, significa que ele está no eixo x. Está aqui o pontinho 2 e 0. Vamos então ilustrar em um segmento de reta que tenha origem em A de coordenadas menos 1 e 2 e extremidade em B de coordenadas 2 e 4. Então, como feito nos exemplos anteriores, estamos ali traçando as retas pontilhadas paralelas ao eixo Y e ao eixo X. No ponto de encontro, temos aqui o ponto A. Da mesma maneira, temos aqui a constituição do ponto B de coordenadas 2 e 4. Então, temos aqui o segmento AB representado no plano cartesiano. Bom, uma vez definido o que é um segmento de reta, vamos definir o segmento de reta orientado. Então, vamos considerar uma grandeza que possua três características: módulo, direção e sentido. Essa grandeza será representada geometricamente por um segmento de reta orientado. Então, o segmento de reta orientado é a representação de uma grandeza que possua essas três características: módulo, que é o tamanho, né, ou o comprimento do segmento de reta orientado, a direção, que é a inclinação da reta suporte, a gente vai falar mais claramente o que é isso, e o sentido, que vai dar a orientação desse segmento. Então, para ilustrar, vamos pegar um segmento de reta orientado, AB, tendo origem em A e extremidade em B. Então, vamos aqui passar para o próximo slide. Temos, então, o plano cartesiano, representando o ponto A e o ponto B. Então, como a gente está falando do segmento orientado AB, esse segmento vai ter origem A e extremidade em B. Então, a orientação vai ser de A para B. Então, observa a representação. Essas duas letras indicam que esse segmento começa em A e finaliza em B e tem essa orientação. Está aqui o nosso segmento. Então, esse segmento vai ter direção, sentido e módulo. Então, vamos pontuar aqui cada característica separadamente.
Então, o que é a direção? Como falado anteriormente, é o ângulo que a reta faz, né, com o eixo X. Né? Então, a reta suporte desse segmento, estamos representando ela aqui de forma pontilhada, então esse segmento AB, ele se situa numa reta suporte, simbolizada aqui pela letra R, e o ângulo que essa reta faz com o eixo X, que a gente está simbolizando aqui pela letra grega alfa, esse ângulo é a direção do segmento de reta. Então, o segmento de reta, ela vai ter a direção dessa reta que a gente chama aí de reta suporte do segmento. Como falado anteriormente, o módulo é o tamanho do segmento, ou seja, a distância entre os pontos A e B. Então, para a gente falar de módulo, é importante resgatar aí um pouquinho de como que é feito o cálculo dessa distância que a gente chama aqui de distância euclidiana, né? Então, a forma com que a gente, na geometria euclidiana, podemos calcular a distância entre dois pontos. Então, como ilustrado lá nos primeiros slides, temos aqui para os pontos A e B uma variação de y, uma variação de x. Então, temos aqui y2 menos y1, x2 menos x1. E estamos representando pela letra D, né, a distância entre os pontos A e B. Então, temos para esse exemplo a variação de x sendo calculada, né, x2 menos x1 por 3 menos 1, que são os valores dos pontos, né? Lembrando aqui que o ponto A tem coordenadas 1 e 1 e o ponto B tem coordenadas 3 e 4. Então, estamos falando aqui da variação de x, que é x2 menos x1, que vai dar 3 menos 1, que é 2. Da mesma maneira, o ΔY, 4 menos 1, que vai dar 3. Utilizando Pitágoras, visto que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, aqui temos um ângulo de 90 graus, podemos usar o Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: a distância, né, a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos. Nesse caso, a hipotenusa é a distância que se quer calcular e os catetos, respectivamente, a variação de x e a variação de y. Então, temos que a distância de A para B ao quadrado é igual ao ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado. Como ΔX é 2, ao quadrado isso dá 4. O ΔY é 3, ao quadrado isso dá 9. 9 mais 4, 13. Então, temos que a distância de A até B ao quadrado é igual a 13. Extraindo a raiz quadrada de ambos os lados, teremos então que a distância de A para B é raiz de 13 unidades de comprimento. Por fim, então, vamos chegar ao conceito de vetores. Então, se pudermos representar no plano cartesiano todo o conjunto de segmentos de reta orientado que tenham a mesma direção, o mesmo módulo e o mesmo sentido. Então, temos aqui, ilustrado pelas setinhas em vermelho, toda uma classe de segmentos de reta que tem a mesma direção, o mesmo sentido, estão todos apontados para o mesmo ponto e o mesmo tamanho. Então, essa classe de segmentos orientados que tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, pode ser representada de uma maneira única, pode ser simbolizada aqui de uma maneira única, por um único segmento orientado, tendo ele origem 0, 0, e uma extremidade tal que mantenha módulo, mantenha direção e mantenha o sentido. Então, esse segmento orientado com origem, na origem do plano cartesiano, esse chamaremos de vetor. Então, o vetor é nada mais, nada menos do que a representação única de toda essa classe de segmentos orientados que têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido dos demais. Então, importante aí
todo vetor terá origem na origem do plano cartesiano, e isso é uma característica importante dos vetores. Então, para representar um vetor, basta apenas um único par ordenado. Então, qualquer vetor vai ser representado por um único par ordenado, que é a extremidade do vetor, visto que a origem é sempre 0, 0. Deixando o nosso origami voando, vamos então representar no plano cartesiano os vetores 1 e 3, menos 3 e 2. Então, temos o nosso plano cartesiano, o vetor V de coordenadas 1 e 3, vamos traçar ali, beleza. Então, 1 e 3, esse pontinho vai representar a extremidade do vetor. Então, o vetor, perdão, aqui é V, né? O vetor V, ele vai ter origem em 0, 0, como qualquer outro vetor, e extremidade no ponto 1 e 3. Da mesma maneira, o outro vetor de coordenadas menos 3 e 2, menos 3 e 2, então esse pontinho vai definir a extremidade do vetor, visto que a origem é sempre 0, 0. Então aqui estão representados os vetores V e os vetores U. Peço desculpas aí pela troca das letrinhas. Então o vetor V e o vetor U, respectivamente de coordenadas 1 e 3, menos 3 e 2. Então, se tratando de representação de vetores em R2, é sempre tudo muito fácil. Bom, como é que a gente constrói vetores a partir de 2 pontos? Então, a ideia aqui é fazer a representação do vetor que seja a representação de um segmento de reta orientado que tenha origem em A e extremidade em B. Então, para que a gente possa representar esse segmento de reta, vamos aqui representar o segmento de reta orientado primeiro. Então, temos aqui o ponto A e o ponto B. Então, temos a representação desse segmento de reta orientada. Então, como definido anteriormente, o vetor vai ser a representação desse segmento de reta orientado, porém, aqui tendo como origem o ponto 0, 0, a origem do plano cartesiano. Então, como dito aqui, para a construção do vetor que irá representar esse segmento de reta orientado, teremos que preservar as suas características, quais sejam módulo, direção e sentido, apenas deslocando esse segmento aqui para baixo. Fazer isso, uma vez que a gente já disse, né, que a variação para quaisquer 2 pontos, a variação de x, a variação de y vai ser sempre a mesma, então o que nós vamos fazer é exatamente isso, né? Calcular as variações entre x e y e traremos essa representação aqui para baixo. Então, se o que se quer é montar o vetor AB, origem em A, extremidade em B, então faremos a diferença entre B e A. Então, é sempre extremidade menos a origem. Então, o ponto B de coordenadas 3 e 4, o ponto A de coordenadas menos 1 e 3, faremos a diferença entre essas duas coordenadas. Então, teremos 3, cuidado com o jogo de sinais aqui, né? Menos com menos dá mais, então vai ficar 3 mais 1 igual a 4, 4 menos 3 igual a 1. Então, o vetor que representa o segmento orientado AB, que a gente está simbolizando aqui pelo vetor AB, ele vai ter coordenadas 4 e 1. Então, traçando aqui as paralelas, tal como fizemos para representar A e B, então, passando por 4, passando por 1, teremos um pontinho aqui que vai representar a extremidade desse vetor, e aí conseguimos traçar o vetor, simbolizado aqui por AB, de coordenadas 4 e 1. Então, para ressaltar aqui, basta apenas fazer a variação entre a extremidade e a origem desse segmento de reta orientado, para que então possamos constituir o vetor que vai representar esse segmento de reta
orientada. Vamos ver alguns exemplos, para ficar bem claro isso. Então, determinar o vetor VAB. Então, é sempre importante observar isso aqui. Então, isso aqui está mostrando para a gente que a origem é A extremidade é B. Significa que na hora de montar a variação, a diferença, temos que pegar extremidade menos origem. Então, o ponto B de coordenadas 3 e menos 2, o ponto A de coordenadas menos 1 e 5, fazendo a diferença, teremos então o vetor 4 e menos 7. No exemplo 9, temos o vetor BA, observem aqui, né? Então é no sentido de B para A. Então esse segmento orientado, ele tem origem em B, extremidade em A. Então, sempre fazendo extremidade menos origem, aqui a gente vai ter essa inversão. Então, ao invés de B menos A, como observado aqui em cima, teremos A menos B por conta dessa diferença aqui. Então, o ponto A, coordenadas 2 e 3, o ponto B de coordenadas 3 e 1, teremos então 2 e 3 menos 3 e 1, 2 menos 3, 3 menos 1, gerando aqui o vetor de coordenadas menos 1 e 2. Então, bem fácil a constituição de vetores a partir de 2 pontos, ressaltando apenas o cuidado que devemos ter por conta da orientação aqui. No primeiro exemplo, de A para B, no segundo exemplo, de B para A. Em relação às operações, vamos trabalhar com algumas operações básicas. Então, temos aqui a soma e a subtração de dois vetores. Algebricamente, fazer uma soma ou subtração, basta você fazer a soma algébrica das coordenadas. Então, se eu tenho aqui um vetor de coordenadas AB e um vetor de coordenadas CD, achar a soma desses dois vetores é nada mais, nada menos do que fazer A mais C, B mais D. Então, algebricamente, isso é muito simples. Vamos ilustrar tendo um vetor U e um vetor V, respectivamente de coordenadas 1, 3 e 4, 3. A soma desses dois vetores vai ser dada algebricamente por 1 mais 4, que é igual a 5, 3 mais 3, que é igual a 6. Então, o vetor 5 e 6 vai ser o vetor gerado a partir da soma desses dois vetores. Na subtração, a mesmíssima coisa. Então, algebricamente, a subtração entre os vetores U e V é nada mais, nada menos do que a subtração entre as coordenadas de x e as coordenadas de y desses dois vetores. Ilustrando como exemplo, temos o vetor U de coordenadas 1 e 3, o vetor V de coordenadas 4 e 3. Teremos, então, U menos V, 1 e 3 menos 4 e 3, gerando, então, 1 menos 4, 3 menos 3, 1 menos 4 menos 3, 3 menos 3, 0. Então, a operação é bastante simples. Importante lembrar que a gente está falando de uma soma e uma subtração algébrica desses vetores. No caso da representação geométrica, é importante a gente observar como que isso funciona, né? Então, observa. Temos dois vetores, um vetor U de coordenadas 5 e 2 e um vetor V de coordenadas 2 e 5. Então, o nosso vetor U de coordenadas 5 e 2 e o vetor V de coordenadas 2 e 5. Queremos representá-los a soma desses dois vetores, né? Então, algebricamente, o que nós vamos ter? 5 e 2 mais 2 e 5, gerando o vetor 7 e 7. Então, a representação geométrica dessa soma vai ser um vetor de coordenadas 7 e 7. Vamos ver como é que isso funciona. Então, observa. Essa é a representação geométrica da soma desses dois vetores. Então, é importante lembrar que o que a gente está falando é de um vetor resultante entre os vetores V e U. Ou seja, a soma de dois vetores é nada mais, nada menos do que a resultante entre os vetores U e V. Geometricamente, a gente determina essas resultantes pegando
a projeção do vetor. Então, esse pontilhadozinho, né, é apenas a projeção desse vetor aqui. Da mesma maneira, esse pontilhado é a projeção do vetor U aqui em cima, né? Então, que é o que a gente denomina método da formação do retângulo, do quadrilátero, né? Então, do paralelogramo. Então, vamos montar aqui o paralelogramo a partir dessas projeções. Então, pegando a origem do plano cartesiano e o ponto de encontro dessas duas projeções, encontramos a resultante entre esses dois vetores. Então, esse vetor que a gente está simbolizando por R é nada mais nada menos do que a resultante entre os vetores U e V. No caso da subtração, teremos a mesma situação. Só que, vamos observar o seguinte. Nesse caso, eu estou pegando aqui como exemplo o vetor simétrico ao vetor V. Então, esse vetorzinho aqui, que está na mesma reta suporte do vetor V, tem o mesmo módulo, a mesma direção, só que o sentido oposto é o vetor que a gente denomina como simétrico de V. Então, o que nós estamos montando aqui é a resultante entre o vetor U e o vetor menos V. Ou seja, essa resultante, que eu estou simbolizando aqui pela letra R, é o que a gente definiu antes como a diferença entre os vetores U e V. Então, se queremos representar a diferença U menos V, essa diferença vai ser a resultante entre o vetor U e o simétrico do vetor V, o vetor menos V. Então, essa diferença é nada mais nada menos do que a resultante entre os vetores U e o vetor menos V. No caso da multiplicação por escalar, e é bom ressaltar que estamos falando especificamente de uma operação que se constitui em pegar um escalar qualquer, um número real qualquer, multiplicar por um vetor. Então, a multiplicação por um escalar, vamos considerar um vetor de coordenadas AB, um escalar qualquer, um número real, né, que a gente está simbolizando aqui pela letra K, pertencente aos reais. Algebricamente, essa operação será definida como: se eu quero pegar um escalar e multiplicar por um vetor, faço aqui a propriedade distributiva e vou gerar o vetor que vai ter como coordenadas K vezes A, K vezes B. Então, no nosso exemplo, temos um vetor de coordenadas 2 e 5, pegando um K igual a 2, poderia ser qualquer real. Para ilustrar, estamos utilizando aqui um K igual a 2. Então, o vetor que eu vou gerar a partir do produto desse escalar pelo vetor vai ser um vetor que vai ter coordenadas 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Vamos observar geometricamente o que significa isso, né? Então, temos aqui um vetor V de coordenadas 2 e 3, e a esse vetor V multiplicamos um escalar K igual a 2. Então, essa multiplicação gerou um vetor de coordenadas 4 e 6. Então, que é esse vetor vermelho aqui, né? De origem 0, 0, extremidade em 4 e 6. Então, o que podemos observar desse vetor vermelho? Ele tem a mesma direção, porque a angulação não se alterou, ele está na mesma reta suporte que o vetor original, o vetor V. O sentido também não foi alterado, então continua aqui da origem para a extremidade, então a setinha não se alterou, porque o valor de K que nós utilizamos foi um valor positivo, mas observamos que o módulo sofreu uma variação. O módulo sofreu uma variação, o vetor resultante, né, que é esse vetor 4 e 6, ele tem módulo maior que o vetor original, que era o vetor 2 e 3. Então, essas são características importantes de serem observadas. Então, multiplicamos o vetor por um escalar, o que nós encontramos foi um vetor em que
a direção não se alterou. Nesse caso, o sentido não se alterou porque o K ele foi positivo e o módulo houve uma ampliação, uma vez que o valor de K foi 2. Então, é fácil observar que o módulo do vetor resultante, o módulo desse vetor aqui, vai ser 2 vezes o módulo do vetor original. Então, vamos lá. Os vetores U e V estão na mesma reta suporte. Vamos pegar um outro exemplo em que temos aqui o vetor 2 e 3, o vetor original, e, nesse caso, temos um K negativo. Então, observa, o K menos 3 fez com que o sentido se alterasse. A direção não se altera, está na mesma reta suporte, o sentido se alterou e o módulo também, obviamente, vai se alterar. Então, podemos observar que o vetor gerado pelo produto do escalar menos 3 pelo vetor 2 e 3, ele vai ser 3 vezes o módulo do vetor original. Então, é importante, né, observar aqui, né, que se U e V são vetores paralelos, então U é igual a K vezes V, ou ainda K é igual a U sobre V. Isso é um conceito que a gente vai trabalhar melhor em algumas aulas lá na frente, mas já é importante ressaltar aqui, né? Então, se temos vetores que estão na mesma reta suporte, esses vetores eles são paralelos e todo vetor paralelo vai ser gerado a partir dessa operação que é o produto por um escalar. Então, é importante registrar essa informação, embora lá na frente a gente vai explicar isso de uma forma melhor. Por fim, então, temos aqui uma representação bacana dos conceitos trabalhados. Então, no centro, trabalhamos o conceito de vetor. Para trabalharmos o conceito de vetor, falamos de reta e semirreta e segmentos de reta, falamos de produto cartesiano, falamos de segmentos de reta orientado, distância entre pontos, falamos de retas paralelas, falamos de operações, enfim. Então, essa representação aqui vai ilustrar bastante bem tudo que foi utilizado aqui de conceito nessa aula. Desejo aí que todos tenham compreendido muito bem e daremos continuidade aos demais conteúdos do curso de Cálculo Vetorial na nossa segunda aula. Então, um bom dia para todos, bons estudos.